eu estava lendo o texto, na hora veio no pé do meu ouvido assim, as palavras de Jesus lá em João, capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 33, 6, 33, 16, 33. Jesus vai dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sempre li esse texto naquela perspectiva de que Jesus ia vencer na cruz. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu todas as ciladas e artimanhas que Satanás intentou contra ele. Jesus venceu as investidas do mundo e do inimigo contra a sua vida e contra o seu ministério. Só que hoje eu lendo esse texto em casa, e eu estou estudando ele a semana toda, mas hoje eu lendo esse texto em casa e ver esse texto de João na minha mente, o Senhor falou ele ao pé do meu ouvido, eu entendi do que Jesus estava falando. Eu entendi o que Jesus estava falando ali. Louvado seja Deus. Eu estremeci, meu corpo se arrepiou todo. Ele estava dizendo que a vitória, ela já foi conquistada. Nós estamos aqui atravessando por um curto período de tempo. Alguns vão viver até os 30, outros vão viver até os 50, uns vão conseguir chegar aos 70, 80, 90. Mas uma coisa eu sei, isso não se compara à eternidade com Cristo. Eu não quero deixar você de castigo. Então quem achou, diga glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 1 ao 8, vai nos dizer o seguinte: e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pode tomar o seu assento, por favor. Você lê devagarzinho, mexe com a gente, não mexe? Amém? Amém.
O livro de Apocalipse é um livro que todo cristão tem medo de ler. Eu não vou generalizar. Tem alguns que compreendem a importância do livro e dá vontade de ler toda hora. Porque cada vez que você lê, você vê que a derrota de Satanás é inevitável. A derrota de Satanás é irremediável, é certa, é real. Meu filho me fez uma pergunta hoje, falou: pai, se Satanás sabe que ele já está derrotado, por que ele insiste tanto, persevera tanto? Eu falei: filho, é porque ele quer arrastar o máximo que ele pode com ele. É por isso. Quando nós olhamos para dentro do livro de Apocalipse, nós vamos ver os fatos se desenrolando. E cada vez que aquela pessoa que não compreende o que está escrito aqui lê, ele começa a estremecer e fala: eu tenho muito medo de ler Apocalipse. Mas nas 7 sessões apresentadas no livro, todas elas terminam com a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Por 7 vezes, ou por 7 sessões, 7 divisões, você vai ver o Senhor pelejando, trabalhando e operando em favor do seu povo. Quem escreveu o livro de Apocalipse? O apóstolo João, o último apóstolo vivo. João já deve ter aqui por volta dos seus quase 100 anos de idade, 90 e poucos anos. João é o último apóstolo, os demais haviam morrido pelo viés do martírio. Uns decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros esfolados vivos, outros transpassados. E João, no domínio ou no governo do imperador Domiciano, um negócio assim, eu não consigo, você me enrola no nome dele. Ele vai ser exilado numa ilha do mar Egeu chamada Patmos. João está exilado numa ilha, porque ele é o último apóstolo. E segundo a história vai dizer, esse homem até tentou matar João. A tradição diz que na tentativa de matar esse velhinho de quase 100 anos, prepararam um tacho de óleo quente, jogaram João dentro. Só que perceberam que o calor ou a fervura do óleo não causava dano algum no apóstolo João. E percebendo que não iriam conseguir matá-lo pelo viés de martírio, resolveram bani-lo. Era a palavra do Senhor se cumprindo na vida de João, quando Jesus é indagado por Pedro e responde a Pedro. Pedro pergunta: Senhor, e este, o que será deste? Aí Jesus vira para ele e fala assim: o que te importa? Se ele sobreviva até, ou que ele viva até que eu venha. Era a palavra do Senhor se cumprindo. E quando Deus tem uma palavra na vida de crente fiel, eu vou enfatizar isso, porque tem pessoas que pensam que quem tem promessa de Deus não morre, mas quer viver de forma desordenada, de forma totalmente desobediente, inconsequente. Pensa: não, eu faço o que faço porque Deus tem promessa na minha vida. Não pense você que Deus ele não vê. Justiça e juízo ainda são a base do seu trono, meu pastor. Mas ao crente fiel, passe o que passar, sofra o que sofrer, levante a tempestade que levantar, se levante a perseguição que quiser se levantar, não tem nada que atrapalhe o projeto de Deus na vida do crente fiel. Só quem é fiel recebeu essa palavra, porque sabe que tem promessa de Deus na vida, que por mais que Satanás tente, toda investida de Satanás é uma investida frustrada. Ele está na ilha de Patmos, e esse velhinho recebe uma visita ilustre. O mestre cumpre o que ele havia falado. Ele se apresenta a João, e João vai ter aquela visão maravilhosa, majestosa. E eu vou encurtar, porque senão eu vou falando e a gente vai embora, senão eu vou falar o Apocalipse todo. E ele vai virar para João e falar assim: escreve, porque essa palavra é fiel e verdadeira, e ela vai cumprir. Ou escreve o que foi, o que é e o que será. É uma revelação que o Senhor começa a descrever para João. E como eu falei, foi descrita em 7 partes. A primeira parte
A primeira parte o Senhor revela ou prepara uma carta às igrejas que estão localizadas na Ásia. A segunda parte, primeira parte do capítulo 3, do 1 ao 3, fala sobre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. A segunda parte, que é do capítulo 4 ao 7, fala sobre os 7 selos. A terceira parte, que é o capítulo 8 ao 11, fala das 7 trombetas. A quarta parte fala da manifestação do quarteto do mal. Quem são esses? Quem são esses integrantes do quarteto do mal? O primeiro a se manifestar é o antigo dragão, a antiga serpente, o dragão. Satanás se manifesta para enganar as nações. O segundo a se manifestar é a besta que se levanta do mar. É o anticristo. O terceiro a se manifestar é o falso profeta. O quarto a se manifestar é a Babilônia, a religião prostituída, a religião corrompida, a religião vendida, a prostituta religiosa. Quando nós entramos na quinta parte, nós vamos ver do capítulo 15 ao 16 as 7 taças da ira de Deus. É o juízo mais severo, é um juízo mais atenuante. É o Senhor pegando um pouco mais pesado com essa geração que está atravessando pela grande tribulação e que receberam a marca da besta, que rejeitaram ou que se prostraram ao falso profeta e ao anticristo e rejeitaram a palavra do Senhor. Quando nós entramos na sexta parte desse livro, nós vamos ver a queda do quarteto. Do capítulo de número 17 ao capítulo de número 19, nós vamos ver a queda desse quarteto. Vai ser quando vai cair primeiro a prostituta, a Babilônia. Segundo, o falso profeta, depois o anticristo. E por último, Satanás será preso no período de 1000 anos. No capítulo 20 nós vamos ver o milênio. Um período de paz que haverá sobre a terra. Um período em que, por mais que o homem tenha uma natureza caída e pecaminosa, ele não terá uma influência satânica, porque Satanás está preso. Não haverá desculpa para quem pecar. Não haverá desculpa para quem transgredir. Não haverá desculpa para quem errar. Não haverá desculpa para quem mentir. Não haverá desculpa para quem fornicar. Não haverá desculpa para quem adulterar. Não haverá desculpa para aqueles que transgredir a famosa. O período é de paz, lembra? 1000 anos. O jovem morrerá com 100 anos. O mais jovem morrerá com 100 anos. E ele só vai morrer por causa de maldição de pecado. Porque a única forma ainda do homem morrer é por causa do pecado. Porque o pecado é o que leva o homem à morte. Só que, terminados 1000 anos, Satanás é solto. É solto para poder provar a fidelidade de quem está sobre a terra, reinando por 1000 anos. Depois que esses 1000 anos passam, depois que Satanás é solto, depois que ele atormenta a terra ainda por um tempo, diz a palavra que acontece então o grande juízo final, a guerra do Armagedon. É quando aqueles que morreram sem Cristo ressuscitam. É quando se manifesta nos céus o general de batalha, o Senhor dos exércitos, aquele que é maravilhoso, que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele escrito em sua perna, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Suas vestes são picadas de sangue. Ele se manifesta e porá fim ao império das trevas, do pecado. No finalzinho do capítulo de número 20, vai dizer no versículo 11, a partir do versículo de número 7, os 1000 anos acabam. Versículo 11, é isso mesmo. E viu um grande trono branco. E o Senhor já não está mais ali para poder advogar. Ele está para julgar.
se apresentar diante dele todos aqueles que pecaram contra o Senhor, todos aqueles que transgrediram, todos aqueles que desobedeceram, todos aqueles que andaram em caminhos tortuosos, e não se manifestar, eu ressuscitar. É isso que você ouviu. A terra dará conta dos seus mortos, o mar dará conta dos seus mortos, o fogo dará conta dos seus mortos, tudo para poder se apresentar diante do trono branco e serem julgados por aquilo que fizeram. E abrir-se-á o livro das obras, porque você é julgado pelo que você faz, de bem ou de mal. Nada, gente, por mais que você faça escondido do pastor Márcio, por mais que você faça escondido do apóstolo Anderson, por mais que você faça escondido do nosso pastor Marcel, por mais que você faça escondido do nosso pastor Alan, por mais que você faça escondido do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, por mais que você faça escondido de alguém, tem alguém lá no céu. Os olhos são como chama de fogo, e ele contempla todos os moradores, não são só os fiéis, são todos os moradores da terra. Depois de julgados, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. A morte será lançada no lago de fogo e enxofre. O Hades será lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. E o que acontece então no capítulo 21? O capítulo 21 é o que João está nos revelando depois da grande tribulação, depois do milênio, depois do juízo final, depois do trono branco. Depois do trono branco, João abre uma cortina, o Senhor abre uma cortina para João e revela para João o que será depois dessas coisas. O que vai acontecer depois que acontecer o juízo? O que vai suceder com a humanidade depois que acontecer o trono? Depois que tudo for condenado, depois que Satanás for aniquilado. É nisso que eu temi quando eu li em João 16:33. Eu venci. Você não pegou isso aqui? Foi nessa hora que eu tremi quando eu li em João capítulo 16:33. Eu vos digo isso para que em mim, disse Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. É ele já de antemão avisando: não tem aquele infeliz que perturba a tua alma. Eu já venci, a derrota dele já está decretada. Não tem a morte que veio para poder tirar a paz da humanidade. Não tema ela, porque ela também já foi vencida e a vitória já está decretada. Não tem essas enfermidades que assolam a humanidade. Não tema isso também não, porque eu já venci e ela já está decretada, a tua derrota. Não tem todas as mazelas que envolvem a vida do ser humano. Não tema isso também não, porque eu já venci e a vitória já está decretada. Fala para alguém do teu lado, tem de bom ânimo. Pastor, o senhor não sabe da minha prova, da minha luta, da minha adversidade. Eu não preciso saber, me desculpa a ignorância. Não quero ser rude nas minhas palavras, mas eu não preciso saber. Quem precisa já sabe, né, pastor? Quem precisa já sabe. E aí ele vai dizer assim: não tem essa adversidade que você está passando, persevera, tem de bom ânimo. Não tem essa luta que você enfrenta, persevera, tem de bom ânimo. Não tem a perseguição que você atravessa, persevera, tem de bom ânimo. Por quê? Porque o Senhor já venceu tudo isso. Gente, gente,
a gente chega no capítulo propriamente dito que nós queremos tratar. João ele vai falar assim: vi um novo céu e uma nova terra. Quem está com pressa para ir embora aqui? Ninguém? Então eu vou pedir você só para tentar um pouquinho e prestar atenção no que eu estou dizendo, que a voz já está. E vi um novo céu e uma nova terra. Muitos acreditam aqui que esse novo céu e a nova terra é algo criado de novo. Só que o termo aqui é um termo que indica restauração. O termo grego aqui, novo, tem dois termos que nós podemos usar: neós, gente, meu Deus do céu, e kainós. Neós é algo criado de novo, ou como se fosse a palavra bara do Antigo Testamento, chamar a existência aquilo que não existe. Isso é neós. Kainós é restauração, é o renovo daquilo que existe. Assim como Deus fará com o homem, Deus também fará com a terra. Como assim, pastor? O que Deus vai fazer com o homem? Apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se não for de memória, capítulo 15: e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Teremos nosso corpo glorificado. Sabe qual é a diferença aqui? É que eu não sei, por exemplo, eu não sei, nosso varão aí, cavanhaque, não, lá atrás, Senhor, eu percebi que o Senhor tem uma perna amputada, eu não sei o motivo, mas de uma coisa eu sei: lá na eternidade, isso não vai fazer parte da tua eternidade. Não faz. Corpo restaurado, glorificado. A mesma coisa que Deus vai fazer com a terra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 vai dizer que os céus e os elementos se desfarão no fogo. É uma restauração que acontecerá no fogo. Por que isso vai acontecer, pastor? Gênesis capítulo 3, versículo 17, se não me foge a memória, vai falar que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Adão peca, só que o pecado de Adão gera consequência, e a consequência não é só sobre a humanidade, é sobre a natureza criada, é sobre a obra criada por Deus. Por causa do pecado de Adão, toda a natureza, todo o cosmos acaba sendo afetado por causa da sua transgressão. Entenda, Deus ele não pode nem vai habitar em um lugar contaminado pelo pecado. E Romanos, no seu capítulo número 8, vai nos informar. E Romanos capítulo número 8 vai nos informar que esta terra, ela geme, essa terra, ela chora por causa do pecado, por causa da transgressão. Então a terra, antes de receber a nova Jerusalém que desce do céu, será restaurada. E olha que coisa linda! A coisa mais linda do texto é: e eu vi novo céu, singular, novo céu, singular, novo céu. Segundo a tradição judaica, existe 7. A Bíblia nos revela 3. Paulo vai dizer: eu fui arrebatado, conheço um homem, que foi levado até o terceiro céu, se em carne não sei, se em espírito não sei, e foi-me revelado coisas inefáveis, coisas que eu ouvi e que não é lícito ao homem falar, mostrando que ele foi até o terceiro céu, local da habitação do Senhor. O primeiro céu, atmosférico. Segundo céu, cósmico. Terceiro céu, o local da habitação de Deus. Só que João está dizendo, pastor Emerson, eu vi
novo céu. Aleluia a Deus. Vi nova terra, mostrando uma unidade no que ele está vendo. Não são céus, é céu. Já não há mais a separação entre o céu atmosférico, o céu cósmico e o céu celestial, lugar da adoração, da habitação de Deus. Não, não. A terra e o local da habitação de Deus. Os dois se tornando o mesmo ambiente. Vi novo céu e nova terra. E ele continua revelando algo maravilhoso. Ele diz assim, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existe. O que é o mar, gente? Glória a Deus, aleluia. O mar, Isaías capítulo 57, versículo 20, vai nos falar que o mar, ele é comparado aos ímpios como uma água bravia que expele lama, que expele lodo. Então, fazendo uma comparação do mar com o mar que diz Isaías, o mar é um local de impureza, primeiro. Mas, quando nós olhamos para dentro do livro de Apocalipse, nós vamos ver, se não me falha a memória, no seu capítulo de número 13, versículo 1, vai dizer que João vai ter uma visão, e viu uma besta subindo do mar. Esta besta é o anticristo. Da onde a besta está subindo, igreja? Da onde a besta está subindo? Então você concorda comigo que esse mar, falado por João, é uma fonte de oposição ao reino dos céus? Então o mar que João apresenta no capítulo 13 é uma fonte de oposição. Então, primeiro, nós vemos uma fonte de impureza. Segundo, nós vemos uma fonte de oposição. Mas o que o mar realmente representa para João? João está onde? Repete comigo, na ilha. João está onde? Na ilha. Ele está exilado. O que é uma ilha, gente? É uma porção de terra seca cercada por mar de todos os lados. Então o que o mar representa para João? Separação, isolamento, prisão, divisão. O mar representa para João isso. E João está olhando para o novo céu e para a nova terra, está dizendo: o mar já não existe mais. Não há mais fonte de impureza, pastor Emerson. Não há mais fonte de oposição, pastora Jaqueline. Não há mais fonte de separação, e de divisão, de isolamento, pastor Marcelo. Não há. Por quê? Porque o céu é lugar de coinonia. O céu é o lugar da habitação do Todo-Poderoso. O céu é o lugar da manifestação de Deus. E Deus não se manifesta no meio da impureza. É onde há divisão, Deus não habita. É onde há separação, o Senhor não trabalha. É por isso que no céu não tem divisão. É por isso que no céu não tem impureza. É por isso que no céu não tem oposição. O que ele diz mais? Ele vai dizer no versículo 2: e eu, João, vi a cidade santa, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada. Cidade santa, Nova Jerusalém, esposa ataviada. Cidade santa, Nova Jerusalém, esposa ataviada. Glória a Deus.
Cidade Santa, Glória. Nova Jerusalém, Glória. esposa ataviada. Oh, glória. É uma descrição sublime de um povo que está descendo dos céus para habitar nova terra e no novo céu. É uma descrição sublime de quem, pastor? Daquele mesmo povo que desceu para a batalha pastoral. Meu Deus! E olhei e vi de um cavaleiro assentado sobre um cavalo branco. Na sua pele escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E atrás dele via milhares e milhares e milhares dos seus santos. Quando entra no capítulo de número 21, versículo de número 2, João vai dizer: e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, oh glória, oh aleluia, oh santo e santo é o nome. É o Senhor preparando lugar para a morada de cada um. O que é esse lugar? Esse lugar é aquele preparado por Deus. Isaías vai dizer que foi uma habitação feita pelo Senhor. Pedro vai dizer que é a cidade fundada pelo próprio Deus, do qual o Senhor é o arquiteto e construtor. E olha que coisa linda! Você está percebendo aqui uma cena sendo formada? Percebe aqui uma cena sendo formada? Olha o que está sendo dito no texto. É uma cidade santa que desce do céu, Nova Jerusalém, que de Deus descer do céu, adereçada, adornada, preparada, ataviada. E para quem? Para o seu marido. Já não é mais noivo, é marido. Tem uma bodas aqui sendo preparada. Tem um matrimônio sendo preparado. Oh glória! Tem uma festa aqui sendo iniciada. É a festa do encontro da noiva com o seu marido. Capítulo 3, versículo 3 vai dizer: e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Gente, se tem uma coisa que Deus sempre quis fazer, é habitar no meio do povo. Sempre Deus quis ter relacionamento. Entenda, crente não vive de experiência, crente vive de relacionamento. Experiência é uma coisa que você tem um dia. No outro dia você pode ter ou pode não ter. Você tem uma experiência um dia, talvez você vai ter o ano que vem, ou só vai ter o mês que vem. Mas crente que vive de intimidade e comunhão, ele não depende de experiência para ficar vivo. O culto não foi bom para quem tem intimidade e comunhão. Não tem culto bom e nem tem culto ruim. Quem está buscando experiência está esperando o pastor realizar um milagre, está esperando levantar o profeta e falar, está esperando alguém vir marchando na direção dele e entregar uma revelação. Agora quem vive de intimidade, vive de comunhão, viva! Oh, aleluia! Ele não depende do pregador para sentir a presença, ele não depende do cantor para sentir a presença, ele não depende de quem está falando para sentir a presença. Ele já sai de casa adorando, ele já sai de casa louvando, ele entra na igreja intercedendo. Só quem tem intimidade aqui, levanta a tua mão agora. Esse é o propósito de Deus. Glória, glória, aleluia! Deus cria o homem. E o que a Bíblia diz quando Deus cria o homem? Todo dia,
na virada do dia, o que o Senhor faz? Desce ao jardim do Éden para ter um tete-a-tete com o homem, para ter um diálogo com o homem, para ter um momento de comunhão e intimidade com o homem, para ter um momento de aproximação com o homem. O homem cai, o homem peca. No mesmo instante Deus fala: eu vou restaurar essa comunhão. E é lindo isso, sabe por quê? Porque aqueles que andam em comunhão com Ele, Deus o abraça. Não vê Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Deus toma para si. Noé, pode ler. A Bíblia diz: Noé andou com Deus. Pode ler no capítulo 6. E Noé andou com Deus. O que Deus faz com Noé? Dá um projeto na mão de Noé. Porque quem não anda com Deus não tem projeto. Deus, ele vai descer na terra e vai chamar um homem por nome de Abraão e vai andar com esse homem. Vai visitar esse homem. Por quê? Deus quer manter um estreitamento entre ele e a sua criatura. Por isso que é importante. Eu vou melhorar isso aqui. É por isso que às vezes você vê certas pessoas que eles até têm trabalho, eles até têm uma atividade aqui na terra, mas você percebe que não é porque ele quer. Não é porque ele quer, mas eles andam em outro nível. Esse nível que eles andam não deixa se soberbecer, não deixa se orgulhar demais, não deixa se achar melhor do que ninguém, mas ele anda em outro nível. Ele entra num culto como esse, ele já sabe o que está atrapalhando, o que não está atrapalhando. Ele chega em casa, ele sabe onde ele pisa, ele sabe onde entra, ele sabe com quem conversa. Por quê? Antes de falar, o Senhor já revela. Ele entra em outro nível. Até que o que o Senhor faz? Chama Moisés e fala: eu vou te dar uma planta de um tabernáculo, constrói. Eu vou habitar no meio do meu povo. Deus vai habitar no meio de Israel. Por quê? Porque Deus quer estreitar. Aleluia. Deus quer estreitar. Eu vou falar isso aqui até você entender. Deus quer estreitar os laços de comunhão. Deus quer estreitar os laços de intimidade. Primeira tentativa, Adão. Segunda tentativa, Enoque. Terceira tentativa, Noé. Quarta tentativa, o tabernáculo, Abraão. Quinta tentativa, o tabernáculo no deserto. Sexta tentativa, o templo de Salomão. Sétima tentativa, Jesus descendo e tabernaculando entre os homens. Já que eles não conseguem manter uma comunhão comigo, eu vou descer para ter comunhão com eles. O que Deus faz? Deus pega do teu espírito, põe dentro do homem para servir de uma centelha que o impulso a buscar a ele. Só que vai chegar um dia que as tentativas vão cessar, as investidas vão cessar. Oh glória, oh aleluia. O que ele vai fazer? Vai preparar, ou melhor dizendo, já preparou um novo céu e nova terra. Vai descer do céu a nova Jerusalém, a noiva adornada. Vai chegar e vai dizer: eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele habitará no meio dos homens. Eles serão o seu povo e eles serão o seu Deus. É uma eternidade de comunhão com Deus. Lá eu não preciso de fé. Lá eu não preciso de fé. Concorda comigo? Porque o que é fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a esperança daquilo que se espera. Aquilo que eu espero já se aquilo que eu espero já está se cumprindo. Lá eu não preciso de nenhuma manifestação miraculosa, porque o próprio Deus vai estar presente. Pastor Janderson, é um lugar de comunhão. É Deus restaurando a comunhão conosco. Satanás quebrou uma vez, agora ele não vai quebrar mais. Satanás rompeu o laço de comunhão e de intimidade uma vez,
pastor. Mas agora não vai quebrar mais. Satanás destruiu, aleluia, a vida do ser humano, mas agora toda a esperança do diabo estará frustrado, porque ele está no lago de fogo e enxofre. E a igreja, pastor, morando na Nova Jerusalém. Versículo 4, que é o tema da nossa festividade. E lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá pranto, lá não haverá dor. Só que antes de eu entrar de lá, onde o que lá não haverá, deixa eu falar para vocês, quem não vai entrar lá? Há uma classe, há um grupo de pessoas que não vão entrar lá. Nós estamos caminhando para o nosso final. Há um grupo de pessoas que não vão entrar lá. Quem são esses grupos de pessoas, pastor Leonardo? Primeiro, ele vai descrever aqui no versículo número 8 os tímidos. A Bíblia diz: mas quanto aos tímidos, quem são os tímidos? É os que têm vergonha? Eu tenho vergonha de cantar, eu tenho vergonha de pregar. Não. Não são esses não. Em algumas traduções diz covardes. Quem são os tímidos? Os tímidos são os que não conseguem assumir a sua identidade. É aqueles que na tribulação renunciam a Cristo. São os indecisos. Sabe quem são os tímidos? São aqueles que aqui dentro tem uma identidade e lá fora tem outra. Pegou. Aleluia. Gente, João está escrevendo em um tempo de adversidade, num tempo de tribulação, num tempo de luta. E uma das testemunhas que João fala no capítulo número 2, se não me foge a memória, ou isso mesmo, capítulo 2, versículo, a igreja de Pérgamo. Ele vai falar sobre um certo Antipas. Já ouviu falar sobre Antipas? Ele vai falar sobre um certo Antipas. Antipas era bispo daquela igreja. E o que acontece com Antipas? Antipas, ele é martirizado. Sabe como, gente? Havia uma forma de martírio que era realizada dentro de um touro de bronze. Eles pegavam o indivíduo, colocavam dentro do touro, acendiam fogo debaixo do touro e cozinhava aquele homem vivo. Se envia Cristo hoje, moleza. Nós temos o nosso vizinho aqui em Nicarágua, sofrendo oposição de um governo comunista, porque serve a Cristo. Nós temos na Colômbia, Venezuela, nós temos no Chile, nós temos na África, na China não se pode usar Bíblia. O Brasil ainda está passando por uma maragem. Sabe qual é o nosso defeito? É pensarmos que o fogo que pega na casa do vizinho não pode alcançar a tua casa. Hoje ninguém está dizendo ou nega Cristo ou morre, ou para de pregar ou vai embora, ou para de pregar ou é demitido da empresa, ou para de pregar ou você aqui não dá mais aula, ou para de pregar ou você aqui não estuda mais, ou renuncia a Cristo ou você não faz mais parte da minha família, ou renuncia. Não, ninguém está fazendo isso. Mas sabe como se revela os tímidos? É quando chega dentro da empresa. Lá você fala palavrão, lá você fala mentira, lá você olha para quem não deve olhar, lá você fala o que não deve falar, lá você está se revelando o covarde, o tímido que não consegue assumir a sua identidade. E sabe o que vai acontecer com esses? Esses não entram no reino dos céus. Esses não serão habitantes da cidade santa, da nova terra e do novo céu. Qual é a segunda classe? São os incrédulos.
Quem são os incrédulos, pastor? Os incrédulos são os que não creem na palavra, nem no nome do Pai, nem no Filho. É aqueles que dependem, eu vou muito mais além disso. É aqueles que dependem de uma aguinha ungida no monte para crer no Jesus que te salvou. Ah, me perdoe se eu ferir aqui o pensamento de alguém. É aquele que depende de uma fitinha para dizer, eu vou usar a fitinha porque o milagre vai acontecer. Toca muito suavemente no ombro do teu irmão do teu lado e fala assim, o nome de Jesus. Com autoridade, gente. Toca no ombro dele com gentileza. Gentilmente, o nome de Jesus é o suficiente para expulsar demônio, para curar enfermo, para restaurar a família, para transformar a vida. É o nome de Jesus. Você não precisa de água ungida no monte, você não precisa de fitinha presa no braço, você não precisa de lenço, você não precisa de terra, você não. Você só precisa crer no nome daquele que te salvou, no nome daquele que te resgatou, no nome daquele que te transformou, no nome daquele que te restaurou, no nome daquele que rompeu as amarras do maligno sobre você. O que vai acontecer com os incrédulos? Não herdarão o reino de Deus. Quem são os outros, pastor? Os abomináveis. Quem são os abomináveis? Os abomináveis são os que se deixam poluir pelo mundo. São os que vivem o oposto da palavra e cultuam uma besta. Sabe quem são os abomináveis? São aqueles que vivem dissolutamente, andam de forma desordenada, fazem tudo que a carne deseja que faça, vivem à mercê do pecado. Esses são esses abomináveis. E o que vai acontecer com esses indivíduos, pastor? Eles não herdarão o reino de Deus. Quem é a outra classe? A outra classe que não vai estar lá são os assassinos, os que tiram a vida, o que não tem prazer pela vida do homem, o que não valoriza a vida. São os assassinos. Quem é a outra classe que não vai estar lá? Os fornicadores. Os fornicadores não vão estar no novo céu e na nova terra. Olha o que diz aqui. Os que praticam a imoralidade sexual, se prostituem e adulteram, eles não vão fazer parte dessa nova terra. Eles não vão habitar neste novo céu. Quem são os outros? Feiticeiros. Os que usam de toda forma de ocultismo, adivinhação e de consulta morta. Espíritas, macumbeiros, mesa branca, bruxos, os que usam de mantinha, os supersticiosos. Esses não vão morar, não vão entrar no reino dos céus. Quem mais não vai entrar? Os idólatras. E o termo idolatria abrange muita coisa. São os que se curvam a toda sorte de idolatria. Você venera uma pessoa, um ídolo. Você venera um pregador, um cantor, um pastor, uma imagem, uma foto. Idolatria. O reino dos céus não vai te receber. Mas esse aqui vai doer, gente. Cutuca teu irmão e fala, esse aqui vai doer. Fala. Esse vai doer. Sabe quem não vai mais entrar no reino de Deus, no novo céu e na nova terra? São os que praticam toda mentira. Eu achei interessante como ele colocou, porque ele vai dizer assim, ó, os tímidos não vão entrar, os incrédulos não vão entrar, os abomináveis não vão entrar, os homicidas não vão entrar, os fornicadores não vão entrar, os feiticeiros não vão entrar, os idólatras não vão entrar, mas os mentirosos, ele diz, não vão entrar. Todos os mentirosos. Nível de mentira. É só uma mentirinha. Não, mas eu menti brincando. Não, mas o meu chefe falou para eu dizer isso. A minha mãe falou para eu dizer
das colegas. Menina, onde você está que não chegou da escola ainda? Pai, já estou chegando em casa. E você está lá na casa do coleguinha. Pai, não teve aula e você matou a aula. Mas a Bíblia diz que toda a mentira, sem fazer distinção de nível, sem fazer distinção de grau, sem fazer distinção de importância, toda a mentira, os que praticam toda a mentira. Pastor, pessoas que não gostam de vir aqui, pessoas que não gostam de subir no altar para pregar aqui, viram, pode vir pregar aqui? Não posso, ter um compromisso, tem nada, mentira. Pode vir na minha casa para orar? Minha irmã, não posso, estou ocupada vendo televisão. Meu irmão, tem orado por mim? Tem. Toda mentira. Mas a mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. A mentira de Satanás, isso. Mas se eu falar a verdade, vai machucar. É melhor a verdade que machuca do que a mentira que engana. Fala pro teu irmão, não vai entrar. Não vai entrar. E o que não vai estar lá? Há aqueles que não vão entrar, mas haverá também aquilo que não haverá lá. Terá aquilo que não haverá lá. O que não vai haver no céu? Não vai haver lágrima. Não vai haver lágrima. Não vai haver lágrima. A lágrima, ela é gerada por alguma circunstância. A lágrima é gerada por alguma circunstância. Concorda que existe lágrimas de alegria? Pessoas recebem uma vitória, pessoas recebem uma cura, pessoas veem alguém liberto, passou em um concurso, a porta de emprego se abriu. Eu já vi um vídeo de um rapaz que estava virado de frente assim para o altar, pastor. Quando ele virou, ele viu a noiva dele vindo. Ele se derramou em lágrimas porque ele ficou emocionado em ver a noiva dele tão linda do jeito que estava. Só que a lágrima que o Senhor está falando aqui são lágrimas geradas por dores, lágrimas geradas por tristeza, lágrimas geradas por ferida, lágrimas geradas por decepção, lágrimas geradas por frustração, lágrimas geradas por traições, lágrimas geradas por acidentes, lágrimas geradas por perca, lágrimas geradas por morte, lágrimas geradas por rupturas, lágrimas geradas por quebra de aliança, lágrimas geradas por traições, lágrimas geradas por fraqueza, lágrimas geradas pela enfermidade, lágrimas geradas pelo acidente. Percebeu aqui a fonte da geração da lágrima? Quando ele fala que não vai ter lágrima, significa que nada que gera lágrima haverá no céu. Ele está dizendo, Aleluia. eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Ele está dizendo assim, igreja, ó, não haverá morte. O que a morte faz? Gera lágrima. Não haverá pranto, o ato de chorar, choro, lamento com lágrimas.
Geralmente você pranteia por causa de algo que atinge um impacto muito forte. Não haverá clamor. O que é clamar? É gritar. É o grito de súplica, é pedir, implorar. O pranto é gerado por causa da dor. Tanto o pranto quanto o clamor é gerado por causa da dor. E lá não haverá dor. Tudo aquilo que te faz chorar, gente. Tudo aquilo que faz você perder uma noite de sono. Aquilo que faz molhar o teu travesseiro quando ninguém vê. Aquilo que você faz você dobrar o joelho e chorar com veemência. Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Senhor, transforma. Senhor, fecha essa cadeia. Fecha essa sepultura. Senhor, transforma essa vida. Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço essa traição. Não mereço essa facada. Eu não mereço essa pessoa. Senhor, me ajuda. Isso gera lágrima, tristeza, dor. Nesse ambiente onde você está, não vai ter lágrima. Não vai ter tristeza. Traições, não vai ter lá não, gente. Perseguição, vai ter não. O hino já diz: morte e choro, tristeza e dor. Winston Churchill, não me fale de memória, o nome do cara é esse. É um inglês. Ele fala assim que o motivo da decadência da Inglaterra foi porque os pregadores deixaram de falar do céu e do inferno. Você não precisa ouvir sobre bênçãos. Me desculpa, eu tenho que falar. Você não precisa que alguém chegue aqui e fale assim: receba uma chave na tua vida. Você não precisa pular, rodar. Você precisa ter a convicção do Deus que você serve. Porque tem muita gente pulando aqui dentro e caindo lá fora. Tem muita gente rodando aqui dentro e escandalizando lá fora. Mas o que você precisa é ter uma fé convicta em Cristo. O que você precisa é ter a certeza da sua salvação. O que você precisa é ter certeza da sua salvação. É isso que você precisa. Pastor, eu preciso de renovo. O que você precisa é de ter comunhão com o Deus que você serve. É de ter intimidade com Ele. E pregar sobre o céu é alimentar essa esperança. Saber que você vai para um lugar que você não vai chorar mais. Saber que você vai para um lugar que você não vai sofrer mais. Saber que você tem um lugar aguardando por você que não vai te afligir mais. É isso que você precisa. É ter convicção do Deus que você serve. Que o endemoniado te atrapalhe a tua caminhada. É você não permitir que a perseguição te trague. É você não permitir que a tribulação te abale. É você não permitir que as adversidades atrapalhem a tua fé. É isso que você precisa. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para alimentar a fé de crente aqui nesse lugar. Já extrapolei meu horário. Mas sabe quem vai estar lá? Eu fecho aqui. Toca no ombro do teu irmão e fala assim: você sabe quem vai estar lá? Fala para ele assim: olha para mim. Grava meu rosto. A gente vai se encontrar. Se encontrar lá, meu
A gente vai se encontrar lá. A cadeira não vai te segurar mais. A gente vai se encontrar lá. Eu sinto uma graça dentro dessa casa nessa noite. Uma presença que invade esse ambiente, que constrange crente. A gente vai se encontrar. Sabe quem vai estar lá? Em uma íntima comunhão com Deus. Porque Deus habitará no meio do seu povo, e seu povo será o seu, e o povo será seu povo, e eles serão o seu filho. É o que diz no versículo número 7. Vamos ler lá. Quem vencer e herdar todas essas coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entenda, no versículo número 2 vai dizer: a cidade santa que desce do céu, a nova Jerusalém, a noiva ataviada, a igreja vai estar lá. A igreja vai estar lá. A igreja que rompeu com as barreiras, a igreja que rompeu com a perseguição, a igreja que rompeu com o martírio, a igreja que rompeu com toda sorte de investida no inferno, ela vai estar lá. Sabe quem vai estar lá? Eu falo aqui, quem vai estar lá é escrito no versículo número 7 do capítulo 21. Aqueles que vencerem, aqueles que vencerem, aqueles que vencerem, aqueles que vencerem, aqueles que vencerem. A Bíblia vai dizer: permaneceis fiéis até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe quem vai estar lá, pastor? Aquele que não retroceder, aquele que não sucumbir, aquele que não recuar, aquele que não desanimar, aquele que não desfalecer, aquele que vence. Em nome de Jesus, eu sei que aqui dentro só tem crente vencedor. Abre a tua boca e adora o leão da tribo de Judá, aquele que veio para vencer, e é Deus sobre todas as... A igreja, Jorge Bragança, onde você está mesmo? Aonde você está mesmo? Eu não vou pedir você para vir aqui, mas eu quero pedir um favor para a igreja da Rua Bragança. A nossa pastora vai colocar o playback do hino, além do Rio Azul. E eu quero que você, aí onde você está, você louve ao Senhor com toda a força do teu coração. Tá? É noite de festa, gente. E se tem algo que nos alegra, é ter a convicção de tudo que nós atravessamos aqui é passageiro, está acabando. Devemos alimentar essa convicção na nossa alma. Pode começar a louvar, igreja, tá? Louva a igreja, louva. Você sabe louvar, louva também. É um lugar que está preparado para você. Isso não haverá lá.
chora, quem é salvo se constrange, quem é salvo se emociona, quem é salvo tem a tua esperança alimentada. Por quê? Porque tem um local de morada preparado para você. Ele não vai preparar, ele não está preparando. Já está preparado o pastor Anderson, já está preparado o pastor Alan, já está preparado o pastor Márcio, já está preparado o pastor Shirley, já está preparado, igreja. Você é uma igreja militante, é uma igreja perseverante, é uma igreja que atravessa situações adversas, tribulações, mas isso vai cessar, a trombeta vai soar. E oxalá fosse nesta noite, quem me dera fosse agora, e todos pudéssemos subir de encontro ao noivo de encontro ao noivo nos ares, como noiva ataviada, indo de encontro ao teu esposo. reconciliar com o Senhor, de ter o teu nome escrito no livro da vida, de fazer parte daquele que farão, que morarão nessa cidade. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de restaurar a sua aliança com o Pai? Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, por favor, fique à frente. Tem mais alguém aqui que nessa noite queira restaurar sua comunhão, sua aliança com Deus? Essa é a sua noite, gente. Essa é a sua oportunidade. Você não precisa passar pela grande tribulação para ser provado se vai receber marca ou não vai. Somos pré-tribulacionistas, acreditamos que arrebatamento será antes da grande tribulação. E você não precisa esperar a grande tribulação para provar a tua fé. Não, você pode
subir de encontro aos ares a Jesus Cristo, ainda junto com a igreja no arrebatamento. E nós estamos te fazendo um convite para fazer parte dessa família, para fazer uma aliança com esse Senhor Jesus, para fazer parte desse povo que vai habitar nessa cidade. Então o convite é estendido a você. Se você quiser nessa noite, nós estaremos apresentando a tua vida diante do altar de Deus. É só você vir aqui à frente, confessando Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se não tem mais ninguém, eu vou passar o microfone para o nosso pastor Marcos. Ele estará orando por essa vida que está aqui na frente. E eu peço a você que venha estender suas mãos para cá. E até o culto acabar, até o último ir embora, você ainda tem uma oportunidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Família, primeiramente quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito e Deus que vai fazer. Nós sabemos que eu já sabia que vida ia se render aos pés do Senhor. E o inimigo de nossas almas também, ele já sabia que vida ia se render aos pés do Senhor. É por isso que a batalha foi travada nessa noite. O som não pegou, o suporte da guitarra quebrou, a pedaleira da bateria quebrou, o luz caiu, o telefone que estava filmando caiu. Tudo tem que cair para que uma vida possa se levantar. Qual é o nome da senhora? Essa senhora teve uma época que tinha um culto de libertação. Essa senhora entrou por essas portas, foi lá atrás, e nós sabemos que não foi o Senhor que trouxe, nós que estava em espírito, nós vimos, e ela saiu. E hoje o Espírito Santo de Deus trouxe para que possa ser renovada. Porque nós não estamos aqui para olhar para a aparência. Nós estamos para fazer o ID que o Senhor sempre nos ensinou para que nós podemos fazer. Então, meus irmãos, se prepara. Se há uma vida se rendendo aos pés do Senhor, o que está acontecendo lá no céu agora? Festa lá no céu. E no inferno está dando um grito de derrota. Amém? A senhora está disposta a seguir esse Deus Todo-Poderoso? Esse Deus que nós não vemos, mas nós sabemos que Ele tem um poder e autoridade para que possa transformar a vida da senhora? Estenda sua mão, família. Pai, nessa hora que está, sois meu Deus, paz, essa senhora, eu sei, Pai, que não foi ela, Pai, que veio. Foi o Espírito Santo de Deus, Pai, que trouxe ela, Pai, dentro dessa casa de oração. Pai, mas que nessa hora, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todo mal, Pai, sobre a vida, Pai, dessa mulher, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que venha cair por terra, que todas as correntes, todos os cadeados, Pai, sejam abertos, para que a tua filha, Pai, possa andar, Pai, em caminho, Pai, que o Senhor vai preparar, Pai, para ela. Pai, em
nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Pai, está a tua filha, Pai, perante o homem e perante, Pai, a mulher, Pai, reconhecendo que só o Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único suficiente Salvador. Pai, mas que nessa hora, Pai, em nome de Jesus, coloca, Pai, o nome, Pai, da tua filha no livro da vida, Pai, para que ninguém, Pai, possa roubar a coroa, Pai, da tua filha, porque, Pai, a tua filha, ela ouviu a palavra e ela entendeu, Pai, que só a palavra do Senhor que salva, cura e liberta.